Irmãos, nós estamos numa série de estudos sobre personagens da palavra. Nós já vimos a respeito de Adão e Eva, Noé, vimos a respeito de os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, vimos também a respeito de José, e hoje vamos ouvir um pouco sobre Moisés. Moisés, lições para a vida. Irmãos, todos esses homens que estão citados na palavra do Senhor estão ali como exemplos vivos para a nossa vida. Se nós observarmos como eles experimentaram a comunhão com o Senhor, como eles viveram com Deus, e trazermos para nós essas lições, com certeza a nossa vida com o Senhor será mais firme, mais sólida, teremos uma comunhão mais intensa com o Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para todos os personagens que são destaques na palavra do Senhor, nós vimos que esses homens, também mulheres, foram fiéis ao Eterno e experimentaram de uma forma grandiosa o agir do Senhor nas suas vidas. Se nós quisermos e desejamos crescer, com certeza, é preciso nos assemelharmos às mesmas práticas desses. E as práticas foram, geralmente, colocar o Senhor em primeiro lugar para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Leremos versículos 23 até o 29. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 23 até o 29, diz: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Amém? Senhor, fala conosco nesta noite, Pai. Dá-nos a revelação da palavra, para que nós possamos assimilar ensinamentos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Moisés, com certeza, um dos personagens, talvez, um dos mais conhecidos da palavra. Haja vista que, desde muito pequeno, nós ouvimos a respeito de Moisés. A criancinha que foi colocada no rio Nilo, Moisés, aquele que tirou o povo do Egito, conduziu o povo pelo deserto. Moisés, com certeza, é um exemplo grandioso para a nossa existência, um homem que experimentou do Senhor o agir, um homem que tinha comunhão verdadeira com o Criador, um homem que ouviu a voz do Eterno e, usado pelo Espírito Santo, escreveu as informações que nós precisávamos a respeito da criação e boa parte da vida, da existência do povo de Israel. Tudo isso, amados, esse homem, movido pelo Espírito de Deus, agiu. Mas quem era Moisés? Quem era esse homem tão especial aos olhos do Todo-Poderoso? Moisés, irmãos, foi o filho de Abraão, o filho de Isaque, o filho de Jacó, de Levi e também filho de Arão. Olha só, Moisés, descendente de Abraão, Moisés, um levita, um homem escolhido pelo Senhor para fazer a obra da tribo de Levi. Diz a palavra que Jacó, pai de Levi, Levi, pai, há um lapso de tempo, pai de Arão e pai de Moisés. 400 anos passaram nessa história. E vemos como o Senhor agiu de uma forma grandiosa para que Moisés fosse preservado. A palavra diz, amados, que naqueles dias, naqueles tempos, Faraó olhou para o povo hebreu.
E o povo hebreu já estava no Egito há 400 anos. A palavra diz que esse povo havia crescido de uma forma grandiosa. Era um povo muito grande. Era uma tribo dentro do Egito, mas uma tribo de língua própria, uma tribo de costumes próprios, e que havia uma comunhão muito grande entre eles. E Faraó, olhando para aquela tribo, ficou assustado, pois haviam crescido assustadoramente. Entraram 75 pessoas no Egito, 400 anos depois, aproximadamente 3 para 4 milhões. A palavra mostra nos irmãos que Moisés foi colocado dentro de um cesto. Olha como o sobrenatural estava presente na vida de Moisés. Às vezes nós olhamos para essa história e achamos ela um tanto quanto sobrenatural, e realmente ela é sobrenatural. Porque era o agir do Todo-Poderoso, era o mover do Senhor, era o plano do Senhor. A palavra diz que Faraó resolveu matar todas as crianças hebreias. Todos os homens, todos os filhos homens dos hebreus seriam assassinados. Moisés foi guardado por Arão e por Joquebede até os 3 meses de vida aproximadamente. Quando ele começou a chorar mais forte, não era mais possível guardá-lo, e a decisão, eu entendo que movida pelo Espírito Santo do Senhor, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, Joquebede preparou um cesto, colocou essa criança dentro, porque o Senhor já havia preparado toda uma história de Moisés. Nada passa desapercebido aos olhos do Todo-Poderoso. Nada passa, irmãos. E nós vemos, queridos, que esse homem foi usado de uma forma grandiosa pelo Senhor. As mortes das crianças, com certeza, tinham esse lado político para controlar a natalidade. Também os egípcios, Faraó olhava para aquele povo um pouco assustado. Se houver uma rebelião, se eles ajuntarem-se com os nossos inimigos, eles nos vencerão, tomarão a nação. E também, amados, nós não podemos desmerecer, eu acho que essa é a mais importante, tinha o lado espiritual. Satanás, ele não conhece o futuro porque ele não é onipresente, nem tampouco onisciente. Mas, Satanás, de certa forma, conhecia e conhece o plano do Senhor. E ele certamente entendeu que Moisés era uma criança especial aos olhos do Eterno. E ele levantou e moveu toda aquela nação para que as crianças fossem assassinadas, para impedir a vinda do libertador e, consequentemente, a vinda de Cristo Jesus também. Nós temos que olhar as coisas, amados, todas por esse lado espiritual. Porque, queira ou não, nós vivemos em um mundo espiritual no qual Satanás tem feito grandes coisas, coisas assustadoras. Quando nós olhamos por esse aspecto, vamos entender algumas dificuldades pelas quais nós passamos e certamente teremos condições melhores de resistirmos todas essas coisas. Os pais de Moisés, Arão e Joquebede, eles eram da tribo de Levi, consequentemente levitas. Seus irmãos, Arão e Miriam. A esposa de Moisés chamava-se Zípora. Ela era filha do sacerdote Jetro. Moisés tem 2 filhos citados, Gesso e Eliezer. Amém? Eis aí a família que é citada na palavra do Senhor. Irmãos, vamos para o nosso primeiro ponto, nosso primeiro tópico. Atos capítulo 7, a partir do versículo 20 até o 29. Nós vamos ler bastante Atos. Atos capítulo 7, versículos 20 até o 29. E sugiro aos irmãos que leia Êxodo. Leia. Vocês vão aprender muito, muito mesmo. Diz a palavra: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, em todo o conhecimento dos egípcios. E era poderoso em palavras e obras.
Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Queridos, esse texto em Atos retrata o início da vida de Moisés. Nós não estamos lendo em Êxodo, mas se você lê em Êxodo, você há de ver com mais profundidade. No entanto, aqui vemos um relato poderoso, grandioso de quem foi esse homem, e algo interessante. Em Atos, Lucas confirma todo o relato de Êxodo, dando com certeza originalidade à palavra, certeza que a palavra é fiel, que a palavra é verdadeira. Nós sabemos, amados, que quando Moisés nasceu, os hebreus, os filhos de Jacó, já estavam no Egito há 400 anos. A palavra diz que José, ao morrer, nasceram outros faraós, e estes não conheciam mais a José. Não tinha mais aquele vínculo de ligação com José. E a história dos hebreus no Egito foi totalmente transformada. Mas nós sabemos, irmãos, que em todas as coisas, Deus tem seus propósitos. Nós temos que olhar para Deus como um Deus de propósitos, um Deus de planos para as nossas vidas. Os hebreus tiveram momentos difíceis no Egito. No entanto, o Senhor preparou um homem que seria usado para a libertação daquele povo. E quando nós vemos o relato bíblico, vemos que o sobrenatural de Deus é uma realidade, que o sobrenatural do Senhor é uma verdade. Nós sabemos, amados, que os tempos difíceis vieram sobre a vida de Moisés. O decreto de morte, bem ainda no ventre de Joquebede, nasceu debaixo da pena de morte, condenado à morte. Mas a mão do Senhor está sobre aqueles que são fiéis. E com certeza, Joquebede e a sua família eram fiéis ao Senhor, eram fiéis. E nós vemos que Moisés é salvo de uma forma milagrosa. De uma forma milagrosa. Como é que uma mãe coloca um filho num cesto e solta em um rio cheio de jacarés infestados de crocodilos? Mas o Eterno tinha seus propósitos em todas as coisas. Eu particularmente creio, irmãos, que Joquebede não agiu de uma forma solta. Ela pensou assim, eu vou fazer isso. Não, eu acredito que ela foi direcionada pelo Senhor, até porque ela mandou Miriam para que ficasse na espreita, olhando, vigiando, e assim aconteceu. Nós vemos, amados, que Moisés foi criado na casa de Joquebede, na casa da sua mãe. Não sabemos até quando. Estima-se que até os 5 anos, um pouco antes, Moisés estava sob o cuidado da sua mãe, dos seus pais, dos seus irmãos, na sua própria residência. A partir do momento que ele foi desmamado, ele foi levado para o palácio e instruído em toda a sabedoria, em todo o conhecimento egípcio. Quando vocês veem aquela foto de um egípcio com aquelas vestimentas, aquelas coisas todas, Moisés também vestia-se daquele jeito. Haja vista que ele havia assimilado todos os costumes, ele era um príncipe diante dos egípcios, tratado como príncipe, vivia como príncipe. Moisés, amado, estudou nas melhores universidades, se assim podemos dizer, dos egípcios. O Egito era
o primeiro mundo daquela época. Era uma nação extremamente poderosa, extremamente poderosa. Mas nesse ponto nós colhemos uma lição que é muito profunda, muito maravilhosa. Nós vemos, amados, que Moisés, educada pela sua própria mãe, até os 4, 5 anos aproximadamente, a mãe de Moisés inseriu todas as instruções, todo o conhecimento. Quando Moisés foi para o palácio, ele sabia todas as coisas em relação ao povo e a Deus. Mesmo sendo uma criança, mas a palavra ficou guardada na mente de Moisés. Sabe por quê? Porque ela ensinava Moisés sem parar. Joquebede tinha uma missão, ensinar Moisés. E assim o fez. Foi uma mãe fiel ao Todo-Poderoso, que ensinou sobre as promessas de Deus para aquele povo. Ensinou sobre todas as coisas do Deus de Israel para Moisés. E isso é muito interessante, queridos. E também é uma lição para nós que somos pais. Ensinar nossos filhos o caminho do Senhor. O que eu tenho visto nesses últimos tempos em que as pessoas que se dizem servas de Deus, elas não têm o cuidado de doutrinar suas crianças no caminho do Senhor. Colocam sobre a face da terra crianças para viverem dominadas pela cultura louca desse mundo. Uma cultura pagã, uma cultura sem Deus. Irmãos, temos que ensinar a palavra. Temos que ler a palavra com nossos filhos. Temos que falar do nosso Deus para os nossos filhos. E a palavra diz que quando grande, eles, a exemplo de Moisés, terá subsídio necessário para uma mudança, quem sabe, uma guinada de vida, mesmo que tenha andado por caminhos que não foram segundo a vontade do Senhor. E assim aconteceu com Moisés, e um dia ele saindo do palácio, andando pelas ruas da cidade, eis que ele vê o hebreu sendo maltratado. Ele toma as dores do hebreu, só que ele foi um pouco forte nas suas dores e assassinou o egípcio, e isso trouxe umas consequências que não foram muito boas. Foi necessário que ele fugisse do palácio, ele saísse do palácio, e ele saiu e partiu para um deserto, o deserto de Midian. Diz os estudiosos que esse deserto, onde ele foi residir, aproximadamente 500 quilômetros em linha reta e 800 quilômetros pelas vias daquela época, de distância do palácio para onde ele foi. E ali ele passou mais 40 anos. Vale ressaltar que a vida de Moisés tem uma curiosidade. São 3 etapas de 40 anos. A primeira etapa até os 40 anos, nascimento até a sua fuga, 40 anos. Da sua fuga em Midian até a volta ao palácio para afrontar Faraó, 40 anos. E depois, da saída do Egito até quase Canaã, mais 40 anos. Interessante isso aí. Moisés viveu 120 anos e morreu no Monte Nebo. Amados, esta é a verdade do Senhor. Nós precisamos confiar no Eterno, buscar a identidade do Senhor, viver a verdade do Eterno sempre, irmãos, não nos deixarmos dominar por nada que esse mundo tem a oferecer. Amém? Portanto, nós vemos essa primeira fase da vida de Moisés, algo sobrenatural, o agir de Deus desde o seu nascimento até a sua partida, até a sua saída do palácio. Mais uma vez, queridos, Moisés vivia no bom e melhor que o Egito poderia oferecer. Certamente ele estava numa linha, quem sabe se ele continuasse, seria um futuro faraó lá no Egito. Seria o futuro rei do Egito. Porque ele era príncipe, ele era considerado príncipe. A filha de Faraó havia adotado e ele era príncipe e certamente estava na linha de sucessão, provavelmente. Amém? 2. O deserto e o encontro com Deus. Mais uma vez nós vemos o sobrenatural na vida desse homem. A palavra diz, Atos capítulo 7, versículos 30 até o 34.
Atos capítulo 7, a partir do versículo 30 até o 34. Ouçam. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. Amém? Oh, glórias! Encontro espetacular com o Senhor. Encontro maravilhoso com o Todo-Poderoso. Às vezes nós olhamos para alguns encontros do passado e ficamos até extasiados de tão grandes e maravilhosos que foram. Mas eu quero afirmar para vocês que o nosso encontro também é magnífico, porque o Senhor nos encontrou e o Senhor mudou a nossa vida. E hoje nós podemos contemplar a face do Senhor. Amém? Os historiadores dizem que Midian, em linha reta, ficava a aproximadamente 500 quilômetros do palácio, na atual Arábia Saudita. Seguindo as estradas, aproximadamente 800 quilômetros. Quando ele partiu para aquele lugar, irmãos, fugindo do palácio, com medo de ser castigado por matar um egípcio, ele fugiu em direção a Midian e foram momentos que o Senhor usou para que Moisés fosse tratado, para que Moisés tivesse um encontro perfeito, verdadeiro com o Todo-Poderoso. Nós vemos que esse deserto no qual ele foi habitar moldou completamente a sua vida. Aqueles dias ali, longe da sua casa, longe dos seus familiares, isolado em Midian, ele teve, irmãos, um momento especial com o Senhor. A palavra diz que ele constitui família, casa-se com a filha de Jetro, que era um sacerdote, a Zípora, e com ela eles têm 2 filhos, Gerso e Eliezer. E vemos ainda que o Senhor olhou mais uma vez para Moisés. Eis um homem que tinha um projeto do Senhor na sua vida. Mas o interessante é que todos nós, eu acredito piamente, que todos nós temos um projeto de Deus nas nossas vidas. O grande problema é que as pessoas não querem os projetos de Deus para as suas vidas. Porque quando Deus determina, Deus tem para você um projeto, Ele faz com que você passe pelo deserto, pelo preparo, para que você possa fazer a vontade dEle. E as pessoas hoje, irmãos, estão dominadas por aquela ideia que não é mais necessário agir dessa forma. E é isso que nós temos visto nas igrejas. Igrejas cheias, porém, poucos trabalhando. Mais espectadores do que pessoas com uma missão nas mãos. Mas não é assim que Deus quer que sejamos. Deus quer que você exerça a missão que Ele tem preparada para cada um. A missão que Ele tem preparada para você. Nós temos que nos doar por completo, uma doação completa para o Todo-Poderoso, para que assim possamos receber a capacitação necessária para fazermos a vontade do Senhor. A palavra diz que Moisés, pastoreando as suas ovelhas, ele depara-se com uma sarça. Sarça é uma espécie de árvore, uma árvore não muito grande, mas uma árvore. E essa sarça estava em chamas. Mas pastor, como é que é essa história? Ah, não sei, lá no céu você pergunta para Deus. Mas ela estava em chamas, só que não se queimava. E quando ele, atraído por aquele fenômeno, aproximou-se, eis que o Senhor fala com ele, que aquele lugar era lugar santo, era a presença do Todo-Poderoso. E ali, irmãos, começa mais uma etapa da vida de Moisés, uma etapa difícil, só para pessoas que confiam verdadeiramente no Senhor. Nós vemos que Moisés recebe de Deus uma missão: libertar os seus irmãos do Egito. Recebeu uma missão.
Sabemos que Moisés relutou bastante, no entanto, o Senhor não permitiu que ele fugisse. E ele voltou para o Egito com essa missão. Há uma probabilidade muito grande que o faraó da época, apenas 40 anos que ele havia saído do palácio, eu creio que o faraó conhecia Moisés. Olhou para Moisés, talvez, é meu primo, é meu sobrinho, coisa assim. Porque ele era filho da princesa. Moisés era filho da princesa. Evidentemente que esse é o campo da conjectura, já que a Bíblia não fala a respeito dessas coisas, mas o lapso de tempo, provavelmente, o faraó conhecia Moisés como seu familiar. Sabia quem era Moisés. Provavelmente, viu, irmãos? Campo das conjecturas, porque Moisés estava no palácio e ali ficou por 40 anos. Nós vemos, queridos, que o Senhor usa Moisés para mostrar o seu poder no Egito. E não só aos egípcios, mas também aos hebreus. Porque o Senhor fez uma separação. A tribo dos hebreus não foi atingida pelas pragas. Enquanto todo o Egito estava mergulhado no sofrimento, nas dificuldades, os hebreus estavam de boa. As águas não haviam virado sangue, enfim, essas coisas todas. E nós vemos, queridos, que o Senhor fez grandes sinais diante daquele povo. Outro ponto que eu gosto muito e gostaria de chamar a atenção aos irmãos, eu sei que nesses últimos tempos algumas pessoas não acreditam no poder de Satanás. Alguns acham que Satanás não tem poder para nada. Ah, Satanás não tem poder, Satanás não faz nada, Satanás isso, aquilo, outro. Irmãos, Satanás tem poder. Hoje Satanás tem poder. E os sacerdotes de Satanás fazem coisas assustadoras no poder das trevas. Não subestime Satanás. Quando Moisés chegou até o palácio, diante de Faraó, nós vemos que 3 coisas interessantes aconteceram. Primeiro, Moisés jogou o seu cajado, e o cajado transformou-se em quê? Numa cobra. Diz a palavra que não apenas um, mas os magos de Faraó jogaram os seus cajados, não sei quantos, e os cajados viraram o quê? Cobras. Ah, era uma ilusão? Não, cobras. Só que a cobra, entre aspas, de Moisés engoliu as demais. Quando vieram as pragas, nós vemos que eles conseguiram transformar água em sangue. Mesma coisa. Mesma coisa. Vemos ainda que eles criaram rãs. Olha só. Criaram rãs. Eles conseguiram reproduzir. E parou por aí também. Mas eles reproduziram a cobra, reproduziram a água em sangue e reproduziram as rãs. Poder de quem, irmãos? Satanás. Eram os magos que faziam isso em nome dos deuses. As pragas nós sabemos quais foram. Foram 10 pragas. Água em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes nos animais, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas, morte dos primogênitos, e aí veio a libertação. Tudo isso é a demonstração do poder, porque a tribo dos hebreus não foi tocada. Mas o Egito foi destruído pelo poder do Senhor. Literalmente destruído pelo poder do Senhor. Veja como Deus age. E chegou a um ponto que Faraó concluiu que era melhor libertar aquele povo. E vale ressaltar ainda, irmãos, que cada uma dessas pragas, elas batiam de frente com um dos deuses, dos muitos deuses do Egito. Por exemplo, em relação à água em sangue, tocou em um deus egípcio. As moscas, em outro deus egípcio. A morte dos primogênitos, outro deus egípcio. Ou seja, o Senhor mostrou que aqueles deuses não tinham poder suficiente para não permitir que aquelas pragas acontecessem. Os deuses foram subjugados e o nome santo de Deus foi honrado e glorificado. Sabemos que com a última praga, a praga da morte dos primogênitos, eles passaram o sangue sobre os portais, por dentro e por fora, e o anjo
não visitou os lares hebreus, mas os primogênitos de todo o egípcio. O primeiro filho, o que nasceu primeiro, inclusive dos animais, todos morreram. E eles choraram a morte dos seus filhos. E Faraó conseguiu ver que Deus dos hebreus era um Deus verdadeiro e poderoso. E ele permite, amados, que eles saiam do Egito. Sai do Egito. Os hebreus, amados, meu Deus, que povo difícil, continua sendo difícil até hoje. Hoje sabemos que os judeus rejeitam Cristo Jesus, não aceitam Cristo, estão esperando Jesus nascer ainda. Estão esperando o Messias. Mas nós vemos aqui também que essa história de rejeição, de dureza de coração, bem no início da história desse povo. Atos capítulo 7, a partir do versículo 35 até o 38. Diz a palavra: a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Amém? O Senhor constituiu Moisés como um grande líder, irmãos. Mas era necessário que houvesse comunhão, intimidade com o Senhor. Moisés tinha comunhão, intimidade com Deus. O Senhor se manifestou a Moisés em diversas fases da sua vida. No deserto, na sarça. Ali, na frente do Mar Vermelho, o Senhor também mostrou a sua glória. E durante 40 anos, peregrinando pelo deserto, eis que o Senhor mostrava dia após dia o poder, a sua glória, não só Moisés, mas também aquele povo, e um povo difícil. Nós vemos, queridos, se você lê em Êxodo, nós vemos que ao saírem do Egito, uma multidão, quase 4 milhões, entre 3 e 4 milhões de pessoas, uma marcha gigantesca. Dizem que esse acampamento tinha aproximadamente 50 quilômetros de circunferência. Praticamente daqui a Nanuque, só de hebreus acampados, as tribos espalhadas, e quando era para marchar, todo mundo levantava e ia marchando, seguindo. As tribos por tribos. E nós vemos que, quando saíram do Egito, aquela multidão, a rota os colocou na frente do Mar Vermelho. Como passar o Mar Vermelho? A última tribo, aquela mais de trás, viu ao longe que Faraó e seu exército estavam chegando. E as informações foram passando: olha, Faraó está chegando, e o povo ficou amedrontado. Olha que eles viram todo o poder do Senhor, mas ficaram amedrontados e murmuraram. E nós sabemos qual foi o final da história. O Senhor abriu o mar e eles passaram pelo mar, por terra, glórias a Deus. E quando os egípcios viram o mar aberto, entraram com seus exércitos e foram todos subjugados, morreram no meio do Mar Vermelho. É o poder de Deus, irmãos. Está difícil a situação, a nossa situação está difícil. Deus é poderoso. Deus é poderoso para nos guardar, nos proteger e fazer coisas magníficas na nossa vida. No decorrer da história, vemos que Moisés tinha intimidade profunda com o Senhor. Só que vale ressaltar, amados, Moisés não era mais especial do que nós somos. Mas Moisés tinha um diferencial. Ele amava o Senhor. Ele era temente ao Senhor. E é isso que nós precisamos para a nossa vida. Buscar essa intimidade com Deus, para que nós possamos ver o Senhor face a face. Termos essa comunhão real com o Todo-Poderoso. E assim, irmãos, nós vamos ver a glória do Senhor no nosso dia a dia. Vemos que ali no deserto Moisés recebe as placas da lei. Até então, eles viviam pela fé. A partir do deserto, a fé foi
normatizada, ou seja, eles tinham alguns pontos a serem observados. Mas Moisés, ele agiu pela fé, os hebreus agiam pela fé. Vemos que Abraão, Jacó, enfim, todos agiram pela fé. A partir da lei, eles tinham algumas determinações. No entanto, era necessário também a fé para cumprir aquilo que o Senhor havia predeterminado através dos 10 mandamentos. Nós vemos que a fidelidade ao Senhor é uma necessidade, irmãos, para que nós possamos andar e viver a verdade do Senhor. Moisés, em dado momento da sua vida, ele perdeu a paciência com o povo. E ele bateu com seu cajado na rocha e perdeu a oportunidade de entrar em Canaã. Veja como são as coisas. Deus é sério. Deus exige que nós tenhamos fidelidade à sua palavra. Nós vemos que Moisés, ele cumpriu os 40 anos no deserto. Ele chegou ali, na Jordânia, hoje, em nossos dias, o Monte Nebo, na Jordânia. Do alto do monte, ele contemplou todo Israel, toda Canaã. Contemplou toda a Canaã. Mas o Senhor não permitiu que ele adentrasse. E ali ele morreu e foi levado pelo Senhor. Tudo isso, uma vida de fidelidade. E quando nós olhamos, queridos, o legado que ele deixou para cada um de nós, vemos que em todas as coisas não podemos desperdiçar o nosso tempo, mas é cada dia mais buscarmos com afinco, com prazer, a presença do Senhor. Vivermos a vontade do Eterno e estarmos firmados naquele que pode mudar a nossa história. Amém? Moisés, desde o seu início, nasceu debaixo da pena de morte. O Senhor o guardou. Dentro do palácio, aprendeu tudo sobre o Egito, mas o Senhor não queria que ele fosse faraó. Levou para o deserto, para que ali ele fosse aperfeiçoado e trouxesse à memória tudo aquilo que Joquebede havia ensinado. Voltou no deserto preparado, cheio da graça do Senhor, mostrou o poder de Deus diante de Faraó, tirou todo aquele povo, libertando aquele povo da escravidão e levando-os em direção à terra prometida para cumprir a promessa do Senhor aos patriarcas. Eis um homem que foi usado poderosamente pelo Senhor. Você também, nós também, podemos ser usados poderosamente pelo Senhor. Basta que haja esse entregar, esse doar-se ao Senhor e deixar-nos guiar por Ele. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós orarmos. Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Por deixar-nos exemplos vivos, para que nós possamos nos espelhar nessas verdades e buscarmos a proximidade que Teu servo teve contigo. Que nós possamos também buscar essa proximidade, para que nós possamos, ó Deus, receber a Tua vontade e fazermos aquilo que Tu queres no nosso dia a dia. Prepara-nos, ó Deus, para que haja fidelidade nas nossas vidas. Prepara-nos, Pai. Ajuda-nos, guia-nos, como Tu fizestes com Moisés. Ó Deus, guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe sempre e possamos prosseguir em direção aos céus. Mensagem 1395.